Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma videoaula, tá? Hoje, pessoal, eu quero comentar com vocês um tema e um recurso tecnológico muito importante dentro da IHM, que é a parte de macro. A macro é como se fosse a seção de script dentro da IHM, a parte de programação, né? O ambiente de codificação dentro da IHM. Isso é importante, professor? Sim. Por que é importante? Porque tem alguns recursos, né, que nem sempre você encontra pré-definido na HM. Então, por exemplo, você quer colocar um botão para acionar uma tag, né, ou seja, para fazer um set ou reset numa tag, você tem esse botão pronto, né, concorda comigo? Que é aquele maintenance. Mas vamos supor que você queira fazer algo muito personalizado e muito exclusivo para o seu processo. Como que você vai trabalhar? Como que você vai lidar com isso, né? Quando o seu processo, ou a lógica, né, que você tem que desenvolver em HM, ela é tão customizada e ela é tão específica que você não tem nenhum objeto, você não tem nada dentro da HM que satisfaça aquela lógica, ou seja, que satisfaça a condição daquela lógica que você necessita. Quando você cai, né, diante de uma situação como essa, de algo muito customizado, aí você tem que partir para a programação. E a IHM tem um ambiente de programação, tá? Nessa videoaula eu vou iniciar com você alguns conceitos básicos, né, de macro. Por que eu vou iniciar primeiramente essa parte introdutória? Porque nas aulas posteriores nós vamos começar a trabalhar com alarmes. E alarmes, gente, dentro da IHM é puramente macro, tá? Então, para não ficar um conteúdo muito pesado em termos de programação, eu pensei em dividir. Então, neste primeiro módulo, nós vamos entender conceitos básicos a respeito de macro, vamos trabalhar, vamos colocar alguns scripts personalizados, vamos fazer algumas operações matemáticas aí, tá? Numa próxima aula, aí sim, eu vou desenvolver com vocês a parte de alarmes, mas a parte de alarmes, você já tem que estar habituado com a programação da IHM em si, né? A programação na parte de macro, ok? Então vamos lá. Gente, quando eu falo de macro, né, eu tenho três opções aqui: a macro inicial, background e a clock, tá? Vou falar para vocês aqui, no caso o que significa esses três modelos de macro. Essa initial macro, seria o macro inicial, seria o quê? Quando a IHM ela inicializa, ou seja, ela dá um start, ou seja, ela carrega o programa, ela vai executar alguma coisa que você programa, né? Ou seja, quando ela dá um load, aí ela vai executar algum script que você programou, tá? Então essa initial macro seria nada mais nada menos do que um código personalizado que vai ser executado a partir do momento em que a HM start, ou seja, a partir do momento que a IHM inicializa, né? É um código inicial, tá? Essa background macro seria uma macro que você pode enviar comandos para ela, né? Oriundo a objetos na tela, oriundo a botões, etc, tá? E essa clock macro aqui, gente, é uma clock muito importante, é uma macro muito importante, é uma macro periódica. O que você quer dizer com isso, professor? Uma macro periódica, ou seja, é uma macro que de tempo em tempo, né, ou seja, durante X milissegundos, né, ou seja, durante X segundos, eu acredito que aqui seja milissegundos, durante X milissegundos, ela vai ficar fazendo uma varredura no seu código, ou seja, ela vai ficar pesquisando, né? Olha, durante, sei lá, 500 milissegundos ela vai lá e executa o script. Cada 500 milissegundos ela vai lá e executa o script. Ou seja, é uma clock periódica, ou seja, de tempos em tempo ela vai ficar executando aquela página, tá ok? Ou seja, aquela seção de script que você programou, tá? Bom, entendido esse conceito aí, gente, agora vamos conversar um pouquinho a respeito de tags, tá? Como que eu faço para trabalhar envolver, né, os dados oriundos das minhas tags do CLP, né, dentro da minha macro? Como que eu posso trabalhar? Gente, se você tem uma tag no CLP, obviamente você vai ter um endereço para ela, né? Você tem um endereço de rede.
Uma tag CLP você tem um endereço de rede. No entanto, para que você possa passar essa informação para a macro da IHM, ela vai pedir o quê? Você tem que transferir, né, essa tag do CLP para uma tag local, né, na IHM, que seria uma memória local, tá? Então, todos os dados que nós formos trabalhar, que são dados que vão ser trafegados via rede, ou seja, são dados oriundos do CLP. Eu preciso criar uma lógica dentro da minha HM para pegar esses dados que estão armazenados na tag endereçada na parte de rede e eu tenho que fazer uma transferência desses dados para uma memória local dentro da IHM, tá? Então, com essa memória local que eu vou fazer as operações, tá bom? A IHM não permite que você faça as operações direto com a tag de rede, então você tem que fazer essa transferência de dados aí, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui, gente, para vocês entenderem, de somar dois números, tá? Então, eu vou colocar lá no CLP duas tags, certo? Duas tags do tipo Word lá no CLP e lá no próprio CLP, por exemplo, eu vou setar essas duas informações, tá? Então vou setar essas duas informações no CLP. Obviamente que eu estou simulando aqui, então eu vou fazer esse input pela IHM para simular aqui, mas imaginem que essa informação vai estar dentro do CLP. E essas informações vão ser somadas, né? Vão ser somadas e, obviamente, vai aparecer o resultado aí na tela, tá ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar as tags, tá? Então, na minha tag Connection 1, seria a tag de rede, eu vou criar aqui um nome para ela, vou chamar de soma, vou criar aqui, ó, número soma 1, vou chamar aqui de rede, tá? Número, soma, 1, rede. Vou dar um endereço para ela de W1, que seria o endereço, né, no CLP da Word 1. Aí vou criar outra tag aqui chamada número, soma, 2, rede. Né, e vou endereçar ela no endereço 2, né, como uma tag do tipo Word. Vou salvar o meu projeto. Não estou fazendo nada de novidade aqui, gente. Estou criando uma simples tag de rede, duas tags de rede aqui, tá? Agora, olha só. Vou pegar aqui, ó, dois set points, certo? Dois numeric entries. E vou chamar essas duas tags de rede aí, certo? O soma 1, ok? E vou chamar o soma 2, né? Então, vou chamar aqui o soma 2, na verdade. Soma 2, tá? Então eu tenho um bloquinho para soma 1 e um bloquinho para soma 2. Esses dois set points aqui são dois set points endereçados numa tag de rede, ou seja, uma tag de comunicação com o CLP. Tá? Então imagine só, lá no CLP eu vou alimentar essas duas tags, ou seja, eu vou atribuir dois valores numéricos, né, para essas duas tags. A IHM, você vai ter que fazer algum script aí na IHM para coletar esses dois dados, transferir para duas tags internas da IHM, fazer a operação matemática e logo em seguida mostrar o resultado na tela. Tudo isso feito com a operação de macro, tá? Bom, como eu não consigo trabalhar, né, com operações diretas com tags de rede, eu só consigo trabalhar com operações em tags locais, ou seja, memória local da IHM, eu preciso vir aqui em local internal memory, né, e criar, né, duas tags local, ou seja, duas memórias aqui. Eu vou chamar de número. Como que eu chamei aqui? Número soma 1. Então vou chamar a mesma coisa, número soma 1 e vou chamar aqui de local, tá? Número soma 1 local, que seria a memória local, ok? Eu vou criar uma tag chamada número soma 1 local e número soma 2 local. Olha só. Vou chamar o endereço. Bom, agora o endereço aqui é com arroba, né? Quando eu quero trabalhar com o endereçamento interno da HM, eu tenho que chamar o arroba. Então, vou jogar no endereço interno arroba 1
e no endereço interno @2, tá? Então presta atenção que são dois endereços diferentes. Aqui são duas tags de rede, né, que são informações que estão atreladas, né, dentro lá do CLP. Ok? Presta atenção, são duas informações de rede que estão atreladas lá dentro do CLP. Ok? E aqui eu tenho duas memórias locais na IHM. Como eu falei para vocês, a IHM ela não vai conseguir realizar nenhuma operação, né, diante de um script de macro utilizando dados oriundos de tag de rede. Ela não consegue fazer operação. Você precisa forçar o que? Você precisa fazer a transferência dos dados dessa tag de rede para uma tag local, para uma memória local. Por isso que eu criei 4 memórias, eu criei 4 tags, 2 tags de rede para receber as informações do CLP e 2 tags de memória local, tá? Então presta atenção aí que são tags diferentes, ok? Bom, feito isso, gente, eu vou criar, né, uma outra tag aqui, local, memória local, chamado resultado soma, tá? Essa resultado soma vai ser uma memória local da IHM que vai receber a informação, né, do somatório desses dois números que vou receber do CLP, tá? E esse resultado soma eu vou mostrar num display, nesse exato momento aqui que eu vou criar agora, tá? Vou salvar aqui o projeto. Aqui na minha tela, vou pegar aqui o numeric display, né, e vou criar um objeto aqui na tela, tá? Nesse objeto aqui na tela, gente, eu vou chamar agora uma tag. Vou clicar com os 3 botões. Presta atenção. Essa tag aqui agora, resultado soma, ela é uma tag de memória interna da IHM. Então ela não é de conexão. Ela é memória local. Aí, ó, vou chamar aqui resultado. Então presta atenção. Essa tag que eu vou mostrar aqui é o resultado, que é uma memória local. Então vou dar um OK. OK. Pronto. Acabei de criar, né, as minhas tags, acabei de fazer a configuração nos meus objetos. Aparentemente tá tudo ok, tá? Agora é o seguinte, o que eu vou fazer nesse momento? Agora, gente, antes de criar a macro, a gente precisa entender alguns conceitos. Bom, se você inicializar o seu projeto da IHM, ou seja, se você desenvolver o projeto da IHM e você não atribuir o valor 0 para todas as tags de memória local, né? Se você não atribuir o valor 0 para essas tags de memória local, na inicialização da IHM pode ocorrer que a IHM jogue algum lixo nessas memórias. O que eu estou querendo dizer? Pode ser que a IHM jogue alguns valores aleatórios nessas memórias. Se ela jogar alguns valores aleatórios, gente, pode contaminar o processo lógico aí, ou seja, pode contaminar o resultado. Então é interessante, gente, sempre todas essas memórias aqui que você criou como memória local, é sempre interessante na clock aqui, ó, application initial macro, tá vendo, ó? Aqui é sempre interessante você inicializar todas essas memórias aqui com 0, tá? Ou seja, a IHM startou, essas memórias têm que começar com 0. Então vamos lá, ó, escrevendo aqui, ó, clico na linha e vou chamar aqui a minha memória local, ó, número soma local, recebe 0. Olha lá. Presta atenção. Na macro inicial, ou seja, na macro que vai ser executada quando a minha IHM startar, eu já vou inicializar todas as minhas memórias locais com 0, ou seja, para evitar que essas memórias recebam algum lixo, né, e venham influenciar em algum ponto aqui do cálculo que eu for fazer, tá? Então eu vou copiar essa linha aqui, gente, ó. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Então eu tenho soma 1, soma 2 e eu tenho aqui resultado, né? Resultado soma. Também eu quero colocar como 0, ou seja, vou inicializar todas as minhas memórias locais
com 0. Tá? Professor, é obrigatório fazer isso? Não. Mas, como eu falei para você, é sempre interessante fazer isso. Por quê? Porque você já está forçando o valor 0 nessa memória e evitando que essa memória receba algum lixo do sistema, ou seja, receba algum lixo, algum valor aleatório que possa, né, contaminar alguma informação oriunda do seu processo. Tá, ok? Algum dado do seu processo, né? Então é sempre interessante você inicializar ela com algum valor 0, ok? Bom, vou salvar. Agora, professor, qual é a melhor macro, né, para eu fazer a soma? Bom, como que vai funcionar então esse meu processo aí? Eu vou até compilar aqui, gente. Eu vou compilar esse projeto. Ó, qual que vai ser qual a melhor macro para eu estar trabalhando neste momento? Bom, a ideia aqui é o seguinte: eu vou digitar um valor nesse primeiro set point, vou digitar um valor nesse segundo set point, e alguma macro, ou seja, algum script vai ter que fazer a soma desses dois valores, e logo em seguida a gente vai ter que mostrar o resultado nesse display aqui. Então a ideia é essa. Qual é a tag que eu vou trabalhar? É a inicial? Não, a inicial não é isso, porque ela só vai ser executada uma única vez no processo de inicialização da EHM. Então essa não é, tá? Agora, qual é a melhor? Nesse caso, eu aconselho vocês a utilizar a clock macro. Por que a clock macro? Porque a clock macro ela é uma macro periódica. Então o que ela faz? De tempos em tempos, né, ela fica fazendo varreduras. Ou seja, ela fica pesquisando, ou seja, ela fica varrendo o seu código de tempos em tempos, ou seja, é uma macro que vai ser executada o tempo todo. Então, para esse caso, o melhor é a clock macro. Então, vamos lá, application, clock macro. Olha só, como que eu faço a clock macro? Primeiro, antes de sair somando, antes de sair digitando, gente, o que você precisa fazer? Você precisa transferir, né? Vou até colocar aqui. Você precisa transferir todos os dados, né, das suas tags referente a... Você precisa fazer a transferência de todos os dados referente ao seu CLP, ok? As tags referentes do seu CLP para as memórias internas, né? Seria aqui, ó, as memórias internas da EHM, ok? Então você precisa fazer essa transferência. Você precisa pegar o valor desse número soma 1 rede e transferir para a memória local, número soma 1 local. Tá? Então qual é o processo, gente? O processo é bem simples, ó. Vou fazer a transferência. Número soma 1 local. Essa aqui é a memória local que eu criei, não é? Vai receber o quê? Bom, vai receber a informação da rede. Número soma 1 rede. Olha só que interessante. A minha memória local vai receber a informação da rede. Tá vendo? Que é a tag número soma 1 rede. O mesmo processo eu repito para a outra tag. Nesse caso aqui agora é a 2 e aqui é a 2. Bom, acabei de fazer as transferências de dados aí, né? Então, eu estou pegando a minha informação lá do CLP e transferindo para a memória local aqui da IHM. Professor, como que eu faço a soma? Gente, olha uma dica aqui, ó. Qual é o código ou a sintaxe para se realizar uma soma dentro da EHM? Se você vir aqui e clicar em OP, você tem vários modelos de comando, ou seja, várias sintaxes, né, para você desenvolver aqui a sua IHM, tá vendo? Você tem vários códigos aqui. Você tem, por exemplo, estruturas condicionais para tomar decisão. Você tem conversão. Você tem operações lógicas, né? AND, OR, enfim. Você tem blocos de transferência e você tem blocos matemáticos, né? No caso aqui, o bloco matemático é o ADD, tá vendo? Então, se eu clicar aqui em ADD, olha só, ele vai montar para mim uma pré-expressão, né? Então, como que funciona esse bloquinho ADD? Bom, o ADD vai somar dois números. Quais números, professor? Vai somar o valor em A2 e o valor em A3. Bom, quais são os números que eu quero somar aqui? Bom, eu quero somar um número. Eu
quero somar. O primeiro número que eu quero somar aqui é o número soma 1 local, concorda? E qual é o segundo número que você quer somar, professor? É o número soma 2 local, certo? Bom, e o resultado desse somatório, professor, vai ser armazenado na onde? Na onde está o A1. Qual é a memória que eu criei, né, para receber essa informação? É a resultado soma. Olha lá. Resultado soma. Bom, basicamente aqui, com esses três dados, com essas três linhas aqui, gente, eu já consegui desenvolver, né, toda a parte da soma. Olha só, vou compilar, vou vir aqui, salvar, compilar, vou vir aqui e fazer uma simulação. Olha só, inicializou com 0, né? Vou digitar aqui, ó, 8, vou digitar aqui, ó, 2. 8 mais 2 tem que resultar em 10, ou seja, a minha macro está funcionando perfeitamente, gente, está funcionando certinho aí. Professor, se eu quiser inserir mais algum bloco, eu consigo? Consegue, gente. Ó, se você quiser inserir algum outro bloco, você consegue também. Vou criar uma nova janela aqui, ó, um outro bloco matemático, né? Nesse outro bloco aqui, vou fazer assim, ó, para facilitar a minha vida. Vou colocar um botão na tela 1 para passar para a tela 2, da tela 2 voltar para a tela 1, tá? Então vou lá em Object, Push Button, Go to Screen. Então aqui vai para a tela 2, certo? Não, aqui vai para a tela 2. Vou chamar aqui um Shape. Nesse caso aqui eu vou pegar uma setinha, pegar a setinha aqui para frente, tá? E na tela 2 eu vou colocar também o botão Go to Screen para voltar para a tela 1, né? Ele vai voltar aqui para a tela 1. Vou chamar aqui esse shape. Vou dar um OK. Pronto. Tá aí. O que mais que eu vou fazer aqui? Vou colocar... Bom, aqui, gente, é uma adição que eu acabei de fazer, né? Aqui é um bloquinho para somar uma informação, tá ok? Então aqui é para somar uma informação. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar um texto aqui. Vou chamar aqui de soma, né? Aqui vai ser uma soma. E do outro lado vai ser o que, professor? Bom, do outro lado, ó, vou até copiar esses objetos aqui para colar. Do outro lado eu vou chamar de subtração. Tá? Então aqui eu vou fazer uma subtração. Como que ficaria então uma subtração? Gente, é o mesmo processo, tá? Mesma ideia. Vou criar aqui, ó, mais duas tags. Vou chamar aqui, por exemplo, de número, sub de subtração, 1, rede. Vou chamar aqui, ó, número, sub, 2, rede. Vou endereçar essa tag na 3, vou endereçar essa tag no endereço 4. Mesmo processo, né? Vou criar a memória local aqui, chamado número sub, vou chamar aqui de local. Local. Aqui o endereço agora eu vou chamar @4. E aqui eu vou chamar de subtração 2 local. Vou endereçar no endereço 5 aqui, ó. Perdão. O endereço 5. E vou criar uma outra memória interna aqui chamado resultado. Vou chamar aqui, resultado sub. Tá? Vou armazenar todas as informações no endereço 6 da minha IHM. Tá? Vou salvar. Mesmo procedimento. Olha lá. Vou na tela de número 2. Na tela de número 2. Bom, aqui no primeiro bloquinho eu vou chamar, ao invés de soma, se eu não me engano aqui acho que é a 3, né? A sub 1 é o endereço 3, lá do CLP. A sub 2 agora é o endereço 4 do CLP. Chamei. E o resultado... se eu não me engano, a 6, né?
A6 é o resultado da subtração. Dou um OK, OK. Vou fechar. Mesmo procedimento, application, iniciar o macro. Vou fazer aquele mesmo procedimento lá. Ó. Vou inicializar minhas tags com 0. Vou chamar aqui ó, de número. Sub 1 local igual a 0. Depois eu tenho aqui número sub 2 local igual a 0. E eu tenho aqui resultado sub igual a 0. Pronto. E na minha clock vai ser o mesmo procedimento, gente. Vou fazer do mesmo jeito, entendeu? Número sub 1 rede recebe número sub 1. Perdão, é número sub 1 local recebe número sub 1 rede. Mesmo procedimento. Transfira as informações, né, do meu CLP para a memória local, do jeito que eu criei aqui. Gente, não precisa ser esse nome não, tá? Se vocês quiserem colocar outro nome, pode colocar. Bom, vou colocar lá um operador. Neste caso aqui agora é a sub de subtração. Bom, o A1 é quem? É a memória que vai receber o resultado da subtração. Qual é a memória que vai receber essa subtração? Vai ser a resultado sub. Resultado sub vai receber número sub 1 local menos, né? Não pode esquecer da vírgula. Número sub 2 local. Feito isso, vou salvar, vou compilar e vou executar. Olha, vou direto para a tela 2 aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 5 menos 3, que dá 2, tá vendo? 5 menos 3 dá 2. E se eu colocar aqui 4 mais 6, dá 10. Ou seja, tenho duas macros perfeitinhas aí funcionando balinha, tanto para soma quanto para subtração, gente. Ou seja, tá funcionando perfeitamente aí, tá? Então vamos lá. Eu acredito que tá bem entendido aí, gente, os conceitos, tá bem tranquilo. Não é, pelo menos nessa parte inicial aí da macro, não é algo tão complexo, né? O que eu vou pedir para vocês desenvolverem para mim nessa semana, né, como tarefa avaliativa aí, tá? Eu vou pedir para vocês desenvolverem o modelo de multiplicação e o modelo de divisão, tá? Então quero que vocês criem mais duas telas, uma para divisão e a outra para multiplicação, utilizando essas duas funções aqui da macro. Então vocês vão fazer mais duas telas, usando um bloco para somar, um bloco para dividir e um bloco para multiplicar dois números, tá? E a quinta tela e a última, vocês vão criar para mim um conversor de metros para centímetros, né? Então o usuário vai ter que digitar lá, por exemplo, digitou 2 metros, digitou 2 metros, tem que aparecer na tela 200 centímetros, tá? Então vocês vão criar aí, além dessas duas novas telas, né? Vocês vão ter que criar, obviamente. O projeto por completo que vocês vão ter que fazer para mim, ele vai ter que ter a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação e essa tela de conversor, que é essa tela de conversor de metro para centímetro, tá? Então são duas coisas aí que vocês têm que fazer para mim, tá? São 5 telas, então presta atenção. O exercício avaliativo dessa semana são 5 telas, tá? 5 telas com macro, ok? Seguindo esse mesmo modelo que eu acabei de fazer aqui. A primeira tela é a soma, a segunda tela é a subtração, a terceira tela é a multiplicação, a quarta tela é a divisão e a quinta tela é a tela de o conversor de metros para centímetro, tá? Então alguém vai digitar lá um valor em metro e tem que mostrar na tela da EHM o resultado em centímetros, tá? Então presta atenção que a tarefa avaliativa dessa semana são 5 telas seguindo este modelo aí, tá ok?
Bom, gente, após vocês finalizarem o projeto, vocês vão compactar para mim, né, um arquivo, um WinRAR da vida, e vão postar lá no portal para que eu possa corrigir o arquivo, tá? É o mesmo procedimento da aula passada, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós estamos trabalhando apenas com as macros, né, fazendo operações mais simples, certo? São operações mais simplificadas, tá? Mas esse primeiro momento é um momento para vocês se adaptarem, né, a essa codificação. Depois, quando a gente entrar na parte de alarmes, aí vai ficar um pouquinho mais complexo, entendeu? Aí vai exigir um pouquinho mais, um código um pouquinho mais complexo, tá ok? Que vai ficar para uma outra aula. Então, fica aí, entendido, gente? Esse projeto, como tarefa avaliativa para essa semana, são 5 telas: adição, subtração, multiplicação, divisão e um conversor de metros para centímetros, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão é 2 números, né? E o conversor de metros para centímetros é um campo e um set point só. Tá ok? Em relação à parte de design, é livre, gente. Vocês podem colocar o logo da Faex, colocar um fundo personalizado. Obviamente, vocês vão fazer algo bem melhor que eu fiz aqui, né? Bem mais requentado. É que aqui eu fiz um pouco mais rápido para não avançar muito esse vídeo, né? Mas aí no projeto de vocês, eu quero que vocês façam algo mais sofisticado em termos de design. Ok, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Um forte abraço.